versículos 9 e 10. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu o céu se abrindo e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. Esses dois versículos falam, então, primeiro, da vinda de Jesus, do batismo, e depois do que acontece no batismo de Jesus. Versículo 10. Jesus veio de Nazaré da Galileia. Marcos chama a atenção para o fato de Jesus ser de Nazaré da Galileia. O que é bastante importante. A Galileia é um tema importante no Evangelho de Marcos. Toda a primeira parte do Evangelho está se localizando na Galileia. Jesus vem, então, e vai ter com João. João está ali, provavelmente na Judéia, perto do deserto de Judá, bem distante. Digamos assim, em termos redondos, 100 quilômetros, mais ou menos. Jesus vai ter com João na Judéia. Depois, Jesus vai voltar para a Galileia para iniciar lá o seu ministério. Ele vem e é batizado por João no Rio Jordão. E aí vem aqui no versículo 10 a descrição desse batismo. Logo ao subir da água, era o batismo por imersão, né? Então a pessoa entrava no rio, o Rio Jordão não é muito profundo, se escondia ali na água, imergia e depois emergia, subia da água. Às vezes as nossas traduções da Bíblia trazem logo ao sair da água, mas o termo grego não é sair, é subir. Ao subir da água, ele viu. Ele quem? Quem subiu da água, portanto, Jesus vê. Também chama a atenção aqui porque algumas traduções colocam João Batista viu, mas isso não está no texto grego. No texto grego está só o verbo, ele viu, viu. Sendo que está continuando a frase anterior, e o sujeito da frase anterior é Jesus. Quem é que subiu da água? Jesus. Então, quem é que vê? Jesus. Portanto, aqui no Evangelho de Marcos, a revelação do Pai é feita dirigindo-se a Jesus, não a toda a comunidade, para o próprio Jesus. Jesus é que vê o céu se abrindo. O que é céu se abrindo? É uma expressão bíblica que indica Deus está se comunicando, Deus está se revelando. Então, há ali uma revelação. Deus está se comunicando de forma especial. É claro, Jesus é Deus com o Pai. Mas na sua humanidade, enquanto ele é ser humano, ele agora vai começar a sua vida pública. Então é como se o Pai reafirmasse, né? Também para o Jesus histórico, o Jesus terreno, o Jesus humano, essa divindade que Jesus é e a sua missão. Ele viu os céus e viu outra coisa, o Espírito, no simbolismo de uma pomba. Como? É uma comparação. Descer sobre ele. É interessante a gente observar aqui, como chamei a atenção, subir da água é o que Jesus faz, e o Espírito Santo desce. O evangelista usou esses dois verbos de movimento, não é? Para mostrar assim como que o Jesus humano
a sua humanidade sendo consagrada pelo Espírito que desce sobre ele. Como diz lá o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. Então, esse texto é o texto da investidura messiânica de Jesus, ou seja, a apresentação pública de Jesus como o Messias, a partir desse simbolismo aí do batismo. Alguém pode perguntar, mas Jesus precisava confessar os pecados, precisava mostrar com necessidade de conversão? É claro que não. Mas enquanto humano, ele se solidarizou com todos, com todo o pecado do mundo. Então ele assume mesmo essa atitude que por ele mesmo ele não precisaria assumir. Ele dá um exemplo para todos e ele mostra o que ele veio fazer. Ele veio tomar sobre si o pecado de todos e resgatar o pecado de todos. Isso no batismo já está sendo anunciado, ou seja, no batismo, como diz o Papa Bento no seu livro Jesus de Nazaré, no batismo já está sendo anunciada a cruz, porque é na cruz que de modo cabal vai acontecer isso, Jesus tomando sobre si o pecado de todos, redimindo esse pecado, rezando, Pai, perdoa, e realizando a salvação, pela sua ressurreição também. Depois não tem só uma visão de Jesus, mas tem uma audição. Essa voz que vem dos céus também se refere diretamente a Jesus. Tu és o meu filho amado. Aqui, como nós vimos no início, não é? Se está reafirmando aquela ideia tão importante para Marcos. Jesus é o Filho de Deus. E diferente da transfiguração, onde o Pai fala, este é o meu filho, aqui nós diríamos assim, é como se o Pai se achegasse de modo particular ao seu filho agora humanizado, né? E diz para ele, tu és o meu filho. Mostra-se assim a ligação profunda entre o Pai e o Filho, claro que existe desde toda a eternidade, o Filho eterno, mas também o Pai e o Filho encarnado, Jesus, o Filho que assumiu a humanidade. E com isso, o Pai é o Pai também da humanidade de Jesus, não só do Verbo eterno, mas é Pai da humanidade de Jesus. E assim, ele é Pai de toda a humanidade, de todos os filhos de Deus, né? De todas as criaturas. Tu és o meu filho. Está sendo citado aqui o texto do capítulo 42 de Isaías, que é o texto que fala no servo sofredor, o primeiro cântico do servo sofredor do livro de Isaías, onde Deus apresenta o servo e a sua missão. E ao apresentar, diz, este é o meu servo, em quem eu me comprazo, no qual eu coloco toda a minha afeição. Fiz dele um anunciador de luz para os pagãos e para o povo de Israel, e assim por diante. Então, Jesus é apresentado aqui também como o servo do Senhor. Um servo que depois, lá no capítulo 53 de Isaías, vai morrer, inocente, morrer pelos pecados daqueles que são culpados. Então, já se anuncia aqui também Jesus como servo, e se fala do Jesus que é portador dos dons do Espírito, né? Como aparece lá no capítulo 11 de Isaías e capítulo 61 que já citamos. E, portanto, mais uma vez, há uma diferenciação entre quem é Jesus e João Batista. João Batista é muito grande, mas a João Batista, o pai não diz, tu és o meu filho.
só a Jesus. Tu, sim, és o meu filho. Mostra-se assim, portanto, a origem de Jesus, Filho do Pai Eterno, e a origem da missão de Jesus. A missão de Jesus é a missão do Pai. Em seguida, nós temos já a ida de Jesus para o deserto, para a tentação. O texto grego chama a atenção de que há uma conexão entre o batismo e a tentação, a ida ao deserto, porque coloca essa palavrinha logo. E logo, imediatamente, está fazendo a conexão, né? Logo depois de o Pai ter dado esse testemunho, ter se manifestado, esse Espírito que desceu sobre Jesus, sobre a humanidade de Jesus, claro, o leva para o deserto, né? O induz para o deserto, que é ali certamente um lugar próximo ao Rio Jordão, já pegando uma parte do deserto de Judá. Hoje ainda há a indicação, segundo a tradição, o que seria o deserto das tentações de Jesus. Há um mosteiro hoje lá naquela região. O Espírito impele Jesus para os lugares desertos. E ele esteve no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. 40 dias é um tempo, digamos assim, paradigmático, né? 40 dias, 40 anos do deserto, 40 anos do governo de Davi, 40 anos do governo de Salomão, 40 dias de Elias no Horebe e assim por diante. Mostra um tempo pleno, completo, né? Mais do que uma indicação cronológica, embora não se negue a cronologia. O deserto é um tema muito importante. O que é deserto no Antigo Testamento? Deserto é uma coisa ambivalente. Primeiro, ao aspecto terrível do deserto. O deserto é o lugar da solidão. É um lugar onde não há ajuda de ninguém a não ser de Deus. É um lugar inóspito, onde a pessoa pode sofrer sede, fome. A gente vê na travessia do povo de Israel, né, desde o Egito até a Terra Prometida, como o povo às vezes reclama, porque está caminhando num deserto, não tem comida, não tem água e assim por diante. Inclusive, na tradição judaica antiga, né, havia a ideia de que no deserto havia assim, demônios, né, que habitavam lá, coisas assim um pouco fantasiosas, mas que criavam essa ideia de uma coisa terrível. Então, o deserto tem, de fato, essa ideia de purificação, de necessidade, de solidão, de entrar em si. Mas o deserto, e exatamente por causa desse aspecto de solidão, tem uma dimensão muito positiva. Porque se é solidão do mundo, ou seja, do rebuliço do dia a dia, mas é uma solidão com Deus. O deserto, na tradição bíblica, é também o lugar do encontro com Deus, como aparece, por exemplo, em Oséias, capítulo 2, versículo 16. Eu a conduzirei ao deserto, lhe falarei ao coração. É em Ezequiel também o local onde Deus está face a face com o povo. Eu vou conduzir esse povo ao deserto e ali, face a face, eu estarei com ele. Então, nós temos aqui a ideia de que Jesus vai para a solidão, para a comunhão com Deus. Ele como se prepara na sua humanidade, enquanto humano, ele precisa disso.
Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas ele precisa também de momentos de encontro profundo com o Pai. Nós vemos quantas vezes no próprio Evangelho de Marcos, Jesus se retira e passa às vezes horas e noites inteiras sozinho diante do seu Pai. Então, Jesus, preparando agora o seu anúncio, a sua vida pública, ele se retira. Aqui o deserto é apresentado nessa dupla conotação de algo terrível, mas também algo favorável. Veja ali, onde está o terrível? Sendo tentado por Satanás, né? Que é o inimigo de Deus. O Satã é o adversário, segundo o termo hebraico, né? Às vezes as nossas Bíblias dizem assim, e foi tentado por Satanás. Mas, na verdade, o texto grego, por isso coloquei aqui o grego, não traz e foi tentado por Satanás. Traz um particípio presente passivo. Quer dizer, passivo porque a tentação vem de fora, não vem de Jesus, vem de fora. Depois, não é um verbo conjugado, é um particípio que indica uma forma nominal do verbo. Depois, é presente, não é passado, ele não foi, ele está sendo presente, peirazomenos. Isso significa que para Marcos está dizendo para nós, melhor falando, durante toda a estadia no deserto, durante os 40 dias, Jesus foi tentado por Satã, por Satanás. E a ideia do deserto enquanto lugar de prova, né? De superação pela comunhão com Deus. E nós sabemos, por Mateus e Lucas, 3 tentações específicas, né, que Jesus descarta prontamente. Gostaria de chamar a atenção para esse aspecto também, né? As tentações no deserto não surgem de dentro de Jesus, surgem de fora. Surgem do Satã, do Satanás. Vem de fora para dentro. E é importante a gente entender que no Antigo Testamento, nós podemos procurar nos Salmos, por exemplo, quem é tentado no Antigo Testamento? É sempre o justo. O ímpio, o pecador, não é tentado, porque a tentação vem de fora. O pecador, ele gera dentro de si o pecado. Ele dá à luz ao pecado, como é a linguagem de alguns salmos. Ele concebe o pecado. O justo, não. Então, no Antigo Testamento, quem é tentado é o justo. Porque é exatamente o justo que tem que provar que é justo, que se mantém fiel a Deus, mesmo no meio das dificuldades. E é isso que está acontecendo aqui. O Satanás quer saber se Jesus é realmente justo, e se ele se mantém justo. E Jesus prontamente repele aquilo, né? Marcos é muito sucinto, não fala nas 3, não detalha as 3 tentações, mas conhecendo as 3 tentações que estão lá em Mateus e Lucas, nós sabemos quais os temas principais que foram aí colocados por Satã. Então, ele foi tentado, sendo tentado o tempo todo e superando, evidentemente. Agora, nós temos aqui 2 notas. Ele vivia entre as feras. Isso é um modo de falar. No deserto não há tantas feras. Pode ter, sim, uma ou outra, porque, como nós vimos, não é um deserto como no Saara, né? Mas, de qualquer forma, essa visão lembra para um bom ouvinte
para um bom conhecedor da Escritura, né? O paraíso. Porque lá no paraíso, Deus criou, no capítulo 2 de Gênesis, o paraíso, os animais, tudo mais, e Adão, o homem. Eles convivem. Isso aparece também depois numa visão escatológica, que está aqui ó, em Isaías 11, versículos 6 a 8, também Isaías 65, mas sobretudo capítulo 11. O lobo está junto com o cordeiro. A criancinha de peito junto com a víbora. O boi junto com o leão. Ou seja, não há mais violência na terra, não há mais perigos. É a ideia do paraíso primordial agora restaurado e super eminentemente colocado, não é? Então aqui Marcos está mostrando Jesus é o novo Adão, porque os animais não lhe fazem mal. Ele vivia entre as feras e não sofria dano. E por fim, os anjos o serviam. É o que aparece, por exemplo, no Salmo 91. Né? Deus deu uma ordem a seus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Isso ocorre também lá no texto de Mateus e Lucas, quando a tentação diz, né? Joga-te daqui abaixo, porque Deus disse que os anjos vão te segurar. Então há uma referência a esse Salmo, 90 ou 91, conforme a numeração. Então Jesus é o justo, que é guardado, é protegido por Deus. Vejam quantas ideias aparecem em poucas linhas, em poucas palavras. A gente deve, então, retomar depois esses textos, reler e perceber a riqueza de mensagem que o evangelista nos traz, né?